Pessoal, boa tarde ou boa noite, dependendo de quem estiver assistindo essa aula. Eu vou então dar continuidade, né, às técnicas envolvendo a interação da luz com a matéria, né? Então são as técnicas espectroscópicas. Hoje especificamente, né, eu saio da questão da absorção ou emissão atômica, né? Normalmente a gente começa primeiro com uma compreensão do que acontece em nível atômico, né? Em relação à interação da luz com o átomo. Então, qual é o comportamento, né, das espécies atômicas frente à interação da luz, ou de que forma, né, essas espécies podem emitir luz, né, de alguma forma. Porque aí a gente tem uma primeira noção de como é essa interação e aí fica mais fácil da gente compreender como que isso vai acontecer também na questão molecular, tá? Não é exatamente da mesma forma, mas é muito parecido, é muito próximo, né? O que muda é mais a questão do tipo de espécie que está sofrendo essa interação com a luz. Então, quando a gente está falando de uma espécie atômica, as interações vão acontecer em níveis energéticos daquela mesma espécie. Quando a gente está falando de uma molécula, essas interações vão acontecer, podem acontecer, né, em níveis energéticos de diferentes espécies que estão naquela estrutura molecular, né? Então isso faz com que o perfil, né, da absorção seja um pouquinho diferente, né? Mas o princípio é basicamente o mesmo, tá? Então o entendimento hoje ele acaba sendo mais fácil se você já compreendeu como que acontece na absorção atômica, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é relembrar, né, as propriedades das ondas, né? E aí é a mesma história, né? Quando a gente pensa na questão da interação da luz com a matéria, esse entendimento ele fica mais fácil quando a gente considera a luz, né, como os chamados pacotinhos de energia, né? Então a gente imagina uma espécie, por exemplo, uma espécie química, um átomo, uma molécula. E aí, quando eu estou fornecendo luz para ela, eu estou fornecendo pacotes de energia. Esses pacotes de energia nada mais são, né, são denominados de fótons. Então a gente está jogando fótons em cima dessa espécie, né? Fótons são energia, né? Resumindo isso de forma bem simples, fóton é energia. E por que eu falo que é energia? Porque o fóton ele é considerado uma partícula de radiação eletromagnética. No caso, o fóton ele tem massa zero e uma energia que a gente pode descrever como H vezes frequência. Então, H é a constante de Planck, né, que a gente já tem o valor definido, e esse Vzinho, né, que é um Vzinho meio estranho, ele é a frequência, né? A frequência, gente, só para relembrar, é o número de oscilações, né, do vetor campo elétrico por unidade de tempo. Então, é o número de oscilações que a gente tem, né, nesse vetor elétrico ao longo de um determinado período de tempo, tá? Isso é a frequência. E aí, como que a gente sabe que isso é energia? A gente tem uma fórmula, né, que descreve isso como energia. Então, energia nada mais é do que constante de Planck vezes frequência. E a gente pode reescrever isso, né? Então, a gente pode substituir esse HV por HC sobre lambda. O H é a constante de Planck, o C é a velocidade da luz e o lambda é o comprimento de onda. No fundo, para nosso entendimento aqui dentro da espectrofotometria, para a gente o mais importante é o comprimento de onda, né? O comprimento de onda nada mais é do que a distância entre duas cristas, né, de ondas. Então a gente tem, por exemplo, aqui a parte, né, a maior, o valor máximo, né, que essa onda obtém. E o valor máximo aqui, se a gente calcular a distância, é exatamente o comprimento de onda, tá? Que a gente, né, representa com a letra do lambda. Então, para nós é muito importante, né, determinar qual é o lambda, por quê?
porque a gente vai verificar que as espécies químicas elas vão interagir com comprimentos de onda diferentes. Isso é extremamente importante, tá? Isso aqui é uma representação, né? A gente já discutiu sobre isso, sobre as ondas eletromagnéticas, que é composta sempre por um campo elétrico e perpendicular um campo magnético, né? Isso é o que diferencia, por exemplo, as ondas eletromagnéticas, né, como nesse segundo exemplo, das ondas mecânicas, né? As ondas mecânicas a gente está falando de uma única componente, tudo bem? Um exemplo clássico, né, de onda mecânica é você imaginar, então, você tem, por exemplo, um local com águas calmas, né? Então, sem nenhuma movimentação. Aí você vai lá e, né, coloca seu dedão, né, na superfície. Você vai perceber que a partir do ponto onde você tocou na água, vai se propagar, né, de forma uniforme para todos os lados, ondas, né? Essas ondas, elas são ondas mecânicas, né? E a energia que eu estou fornecendo é em função da pressão que eu faço com o meu dedo, né? Então, assim, essas são características que diferenciam ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas, tudo bem? E aqui, né, o espectro eletromagnético, só para a gente relembrar, ele é enorme, na verdade, né? Então, às vezes as pessoas confundem, né, dizendo que o espectro é o visível. Não. O espectro eletromagnético, ele tem outras regiões além do visível. No entanto, aquilo que a gente enxerga de fato é essa pequena parte, né, que é a parte do arco-íris, que é o visível. Mas isso não significa que o restante não exista, né? Embora a gente não consiga enxergar, a gente tem já evidências da existência dessas radiações, tudo bem? Principalmente, pelo menos na área analítica, do ultravioleta e do infravermelho, que a gente vai estudar nessa disciplina, tá? O ultravioleta, ele vai se encaixar muito bem com a técnica que a gente está discutindo hoje, porque a absorção molecular ela vai poder acontecer no ultravioleta e no visível, tá? Na absorção atômica também. E o infravermelho a gente verá adiante, né, quando a gente for estudar a questão das movimentações e vibrações das ligações covalentes, tá? Então, hoje, né, a gente vai focar no ultravioleta e principalmente no visível, né? E alguém que conhece muito bem do espectro eletromagnético é a Rainha da Inglaterra, né? Então, percebam, ela tem, né, uma vestimenta, ela é sempre muito elegante e ela tem praticamente no guarda-roupa dela um espectro, né, do visível relacionado à moda, né, que são as roupas dela. Então, se a gente pegar vários registros da Rainha da Inglaterra, a gente consegue montar aqui o espectro do visível, né? E é bem legal, né? E aí, gente, vem alguns questionamentos, né, que a gente precisa ter, que são extremamente pertinentes. A primeira coisa, né, que eu coloquei aqui, né, será, né, que uma espécie química ela absorve luz em qualquer comprimento de onda? Né? Então, não só do visível do ultravioleta. Vamos pensar numa molécula. Permanganato de potássio. Será que o permanganato de potássio ele absorve luz em todos os comprimentos de onda? Raio gama, micro-ondas, visível. É algo para se questionar. Por quê, gente? Porque se qualquer espécie química absorver qualquer tipo de radiação do espectro eletromagnético, como que a gente vai aplicar isso na química analítica, né? Porque a ideia da química analítica é o quê? É você identificar e quantificar. Só que para você identificar, você precisa que aquela espécie ela interaja de forma diferente do que outra espécie. Por exemplo, interagir com a luz. Se todas as espécies interagem com a luz da mesma forma, como que eu vou diferenciar uma espécie da outra? E, portanto, como que eu vou aplicar isso na química analítica, tá? Então, se a gente consegue utilizar a interação da luz como um parâmetro analítico, né,
de identificação e de quantificação, essa pergunta ela já está respondida, né? As espécies não absorvem luz da mesma forma, né? E em qualquer comprimento de onda, né? E é essas diferenças que a gente precisa entender, pelo menos o básico, né? Aí vem outra questão. O que faz com que alguns raios, né, então, do espectro eletromagnético interaja com a amostra e outros passem através dessas amostras ou dessas coisas, né? Atravessem essas amostras, né? Então, o que uma tipo assim, o que uma molécula ou um átomo precisa ter ou fazer para que ela consiga interagir com a luz, né? Ou com o espectro eletromagnético, né? Essa é uma questão muito importante, porque é isso que vai justificar por que algumas espécies absorvem um determinado comprimento de onda, outras espécies absorvem um outro comprimento de onda, né? E quando eu falo de absorver comprimentos de onda diferentes, gente, eu estou falando também na questão energética, absorver diferentes energias, porque cada comprimento de onda ele tem um valor de energia, né? Isso é uma relação inversamente proporcional, a gente viu pela equação de energia, mas é diferente, entendeu? Então, se você tem se uma espécie absorve um determinado comprimento de onda, é porque ela está absorvendo uma determinada energia. Se uma outra espécie interage com outro comprimento de onda, ela vai receber então uma quantidade de energia diferente, tá? Isso tem que estar claro para todos vocês. Então eu coloquei aqui dois requerimentos, né, que são essenciais para que uma espécie possa absorver radiação, né, do espectro. A primeira delas, a radiação incidente, ela deve ser de frequência, e a gente pode ler frequência aqui também, pode substituir por comprimento de onda, tá? Equivalente àquela rotacional ou vibracional, eletrônica ou nuclear. O que quer dizer, né, essa primeira colocação? É que uma espécie, ela, por exemplo, ela vai absorver energia. Ela só vai absorver energia se, para poder realizar um determinado trabalho, ela precisar exatamente daquela quantidade de energia, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu preciso que um elétron pule do seu estado fundamental para um orbital superior. Para ele fazer esse salto, é necessário uma certa quantidade de energia, tudo bem? Então, a espécie química, para que esse salto aconteça, ele precisa receber exatamente essa quantidade de energia. E, portanto, ele precisa receber um determinado comprimento de onda. Se ele receber menos, o elétron não vai ter força para pular para o orbital superior. Se ele receber mais, é muito provável que ele receba uma quantidade de energia suficiente para ele pular para um orbital acima daquele previsto. Então, não para aquele orbital que ele ia pular né, de forma como a gente determinou no começo dessa questão, tá? Então, o que é importante? Que a radiação que eu esteja jogando na minha amostra seja da mesma frequência ou do mesmo comprimento de onda necessário para que ocorra uma transição rotacional, vibracional, eletrônica ou nuclear, tá? Eu já adianto para vocês, da mesma forma que a gente viu na absorção atômica, aqui também acontece uma transição eletrônica. Então, na absorção molecular, a gente está falando de fenômenos de transição eletrônica, ou seja, um elétron que pula para um orbital superior e depois ele retorna, tudo bem? Só que aqui não precisa ser necessariamente o mesmo orbital daquela espécie atômica, porque como a gente está falando de uma molécula, a gente está falando de uma espécie que tem sobreposições de orbitais de diferentes espécies. Então você pode ter esse tipo de transição numa molécula, tá? Mas não deixa de ser uma transição eletrônica. E vão ter mais transições, porque aí você tem mais orbitais, tudo bem? A gente vai ver até como isso se reflete no espectro de absorção, tá? A segunda questão é, a molécula ela deve ter um dipolo permanente ou um dipolo induzido, ou seja, deve haver algum trabalho que a energia absorvida possa fazer, né? Isso principalmente na questão das ligações, né? Então, gente,
quando a gente fala em ter um dipolo permanente ou um dipolo induzido, a gente está falando de uma espécie química que tenha na sua estrutura diferentes polaridades, né, nas ligações. Então, ou seja, um polo positivo, um polo negativo. Se você tem essa situação, significa que existe um trabalho a ser feito. Qual trabalho? É justamente ir na contramão dessa polaridade, né? Seria uma forma de estabilizar a molécula, por exemplo, tá? Então, são situações que a gente observando verifica que existe um trabalho a ser feito. Um outro trabalho a ser feito, a própria transição eletrônica por si só, né? Se você tem uma espécie que tem um elétron no estado fundamental e você tem orbitais acima, existe a possibilidade desse elétron migrar para esses orbitais acima se eu fornecer energia. Então, existe um trabalho a ser feito, tá? Então, gente, esses são dois pré-requisitos, né, que a gente pode já colocar. Primeiro, a radiação que eu fornecer, ela tem que ser da mesma frequência ou comprimento de onda necessário para que ocorra essa transição eletrônica, por exemplo. E o segundo, é preciso que haja um trabalho a ser feito, seja por formação de polos da ligação, seja por transição eletrônica, tá? Então, tendo essas duas condições, uma espécie química vai absorver energia, tudo bem? E aí, no caso, essa energia vinda através de ondas eletromagnéticas, tá certo? E o princípio do método, né, é basicamente esse, né? Aqui a gente tem uma técnica espectroscópica e a base desses métodos é exatamente a absorção ou emissão de radiação eletromagnética, né? Quando a gente tem os seus elétrons se movimentando entre níveis energéticos, né? Isso vai acontecer na atômica e também na molecular. A espectrofotometria, especificamente, ela vai se basear nessa absorção de radiação, né? Para poder promover movimentação de elétrons entre os níveis energéticos, mas numa região entre o ultravioleta e o infravermelho. Então, basicamente, a gente está falando, né, do próprio ultravioleta e do visível, tudo bem? O infravermelho também vai ter absorção, só que a transição não vai ser para a movimentação de elétrons entre orbitais, né? Vai ser na questão vibracional e rotacional, e isso a gente vai ver mais adiante. E aqui, né, para ficar mais claro, né, a questão da absorção atômica e molecular, gente, nunca se esqueçam disso, né? O princípio basicamente é o mesmo. É a absorção, né? Um elétron absorve, né, aquela energia para pular para um orbital superior. Quando a gente fala de transição atômica, essas transições elas são mais finas, elas são mais sutis. Por quê? Porque a gente está falando primeiro de poucos elétrons e segundo é de uma espécie única. Então as transições elas já são muito bem definidas, né? Então a gente tem um elétron que vai para o orbital e já volta, né? E aí a gente tem normalmente picos finos na absorção atômica. Na molecular já é um pouquinho diferente, porque na molecular envolvem vários orbitais, porque você tem várias espécies que estão ligadas, né? Isso faz com que você tenha, né, a sobreposição de orbitais. Então, gente, são muitos níveis energéticos envolvidos, muitos elétrons envolvidos, então o que a gente tem são várias transições. E como que isso se apresenta no espectro de absorção molecular? Como uma banda. Então a gente vai ver normalmente coisas enormes desse tipo, tá? Isso é bom, isso é ruim? Gente, a forma de análise que a gente vai utilizar é basicamente o mesmo. Só que na absorção molecular, a gente vai trabalhar com ponto máximo de absorção, tá? Essa é a única diferença, tá? E, obviamente, a questão das transições que levam a você ter esse alargamento do pico da absorção molecular, tá? Mas isso é uma forma bem rápida de você ver uma diferença entre as duas técnicas, atômica e molecular, tá? E aí, né, a gente precisa relembrar, né, a questão da luz,
né? Então, quando a gente for trabalhar com essa técnica, a gente vai trabalhar basicamente com a luz branca. E para a gente poder trabalhar com essa luz, vocês têm que lembrar que a luz branca, na verdade, é a soma de todas as suas componentes, né? E aí, para trabalhar na absorção molecular, a gente precisa fazer o quê? Passar essa luz por um prisma ou uma rede de difração, justamente para separar a luz branca nos seus diferentes comprimentos de onda, né? Que a gente enxerga isso no visível como as diferentes cores, tá? E aqui tem uma imagem, né, de como que é feito isso num prisma, né? Hoje em dia os equipamentos já não usam tanto o prisma, né? Eles acabam optando por uma rede de difração, mas o princípio é basicamente o mesmo, né? Na natureza, a gente também consegue observar esse tipo de separação das componentes da luz branca na própria formação dos arco-íris, né? Normalmente os arco-íris surgem, né, depois de um período de chuva e tudo mais, com sol, obviamente. E isso acontece porque as próprias gotículas de água que estão ainda dispersas, elas acabam funcionando uma, como um prisma, né? Vamos dizer assim, para a luz que está sendo incidida nelas, né? E aí a gente tem a formação do arco-íris. E aí, como que é, né, essa questão da interação da luz, do visível agora especificamente, com a matéria, né? E aí vem uma questão importante, que é a questão das cores que a gente enxerga, né? Então, gente, uma coisa que vocês precisam entender, que às vezes as pessoas ficam muito confusas, é o seguinte: você olha para uma solução, aí você vê que aquela solução ela é violeta. A primeira coisa que você imagina é aquela solução é violeta porque ela interage com a região do violeta com maior intensidade do que com outras regiões. E na verdade é exatamente o contrário. Se a gente olha para uma solução violeta, por exemplo, o permanganato. O permanganato é violeta. Ele é violeta justamente porque ele absorve uma determinada região do espectro eletromagnético que a luz que passa, ela vai ter em grande proporção a região do violeta. E isso vai acontecer porque a solução ela está absorvendo a cor complementar do violeta, né? Então o exemplo aqui é exatamente esse, ó. Então eu jogo luz na minha amostra e eu vejo a minha amostra violeta. Por que eu vejo ela violeta? Porque como essa amostra ela absorve muito a cor complementar do violeta, o que acaba ficando mais evidente é a somatória das cores, que no final dá um tom violeta. E o violeta ele vai ser predominante justamente porque a sua cor complementar foi a mais absorvida. Isso é muito legal, né? Assim, porque fica até fácil da gente entender a questão das cores das soluções, né? Se a gente pegar aqui, né, ó, aqui a gente tem as cores, né, com as faixas dos comprimentos de onda, e eu já posso adiantar para vocês o seguinte: o permanganato ele absorve bem 525 nanômetros, né? Isso está na literatura, né? A gente já faz essa análise há muito tempo, e o permanganato ele absorve muito bem no 525, né? Então, olhem aqui as faixas. Onde está o 525? Se a gente pegar, deixa eu pegar uma caneta aqui. Se a gente pegar, ó, 525, ele vai encaixar aqui, ó. Certo? Olha só, nessa região que o permanganato absorve, né, a gente tem como cor absorvida o verde. E quando o verde ele é complementar da vermelho púrpura, né, que é um vermelho próximo do violeta, né, vamos dizer assim. Então, a cor que a gente enxerga é a cor complementar. E o que ele está absorvendo, né, é o verde no caso aqui. E o que a gente enxerga é a cor complementar. Então, a absorvida é o verde, mas o que a gente vai enxergar é o complementar. Porque como ele absorve muito do verde, é a complementar do verde que a gente vai enxergar mais, né? Porque o verde já não vai passar pela solução, vai ficar absorvido, tudo bem? O que significa? Que para as transições eletrônicas que estão acontecendo no permanganato, na solução de permanganato,
A energia que é necessária para essas transições, boa parte vem da região do verde, né? Então, por isso que ele absorve o verde. E aí, se ele absorve muito o verde, o que a gente vai enxergar é a cor complementar vermelho-púrpura. Tudo bem? Então, essa é a forma de você analisar, né, a questão da coloração das soluções. E por que isso é interessante? Porque às vezes você tem uma amostra, por exemplo, se eu pego uma amostra e ela tem uma cor laranja, tá? Se a sua amostra tem uma cor laranja, qual que é a cor complementar do laranja? A cor complementar do laranja é azul esverdeado. Ou seja, a sua amostra vai absorver azul esverdeado para poder deixar passar o laranja. Então a gente enxerga o laranja, então, portanto, o que ele absorveu é o azul esverdeado. E o comprimento, a região que a gente vai trabalhar, então, ó, é essa, 480, 490. Isso é uma facilidade, porque aí eu já vou para a análise dessa amostra focando nessa região, ao invés de analisar todo o espectro eletromagnético do visível. Tudo bem? Então, gente, essa é a forma, né, que a gente usa para fazer essa análise, né, das cores em relação àquilo que a gente vai analisar no espectro fotônico, tá bom? E aí, gente, aqui é um sistema básico, né, do espectro fotômetro. Então, o que a gente precisa para o espectro fotômetro? A gente precisa de uma fonte de luz, tá? Então, a gente está falando basicamente de uma lâmpada, tá, gente? Nós temos a lâmpada de deutério e a lâmpada de tungstênio halogênio. Normalmente, a de deutério ela emite radiação do ultravioleta e o tungstênio da região do visível, tá? Então, normalmente o equipamento ele tem essas duas lâmpadas já. Bom, essa fonte de luz, obviamente, ela vai gerar luz para todos os lados, certo? Então, aí a gente vai ter o monocromador. O que o monocromador vai fazer? Ele vai, primeiro, centralizar essa radiação para um ponto só. Isso vai passar por uma rede de difração, ou um prisma, onde a luz vai ser separada nos seus diversos componentes. Tudo bem? E a gente vai ter uma fenda. Essa fenda, ela vai ter um determinado tamanho, vai depender, né, do equipamento. Tem alguns onde essa fenda é variável o tamanho, que é justamente para ela poder selecionar um determinado comprimento de onda. Então, por exemplo, eu quero que ele separe para mim cada comprimento de onda, ou seja, de 1 em 1. Então, você vai ter uma distância aí de 1 em 1 nanômetro para poder fazer a análise da sua amostra. Porque daí o que acontece? Você pode ter ou a fenda se movimentando, e aí essa parte, né, que é aberta, ela vai se movimentando entre os diferentes comprimentos de onda para selecionar, tá? Ou a fenda fica fixa e o que vai movimentar é o prisma, né? E aí a radiação ela vai mover de um lado para o outro, tudo bem? Por exemplo, se eu quiser o vermelho aqui, isso aqui essa radiação ela tem que se movimentar para o vermelho cair nessa altura e poder fazer o quê? Atravessar a amostra. Então, dessa fenda, a radiação vai passar pela cubeta e na cubeta a gente vai ter a nossa amostra. Tudo bem? Essa radiação vai interagir com a nossa amostra de alguma forma e parte dessa radiação vai passar. Essa radiação que passou é o que vai chegar no detector. Chegou no detector, isso vai, né, para um software para poder ser gerado o seu cromatograma. Olha o cromatograma. Confundindo, né? Com o seu espectro de absorção. Tudo bem? E aí, na parte da cubeta, é onde vai acontecer o fenômeno, né, de interação da sua amostra com a luz. Então, o que vai acontecer? Eu estou jogando radiação nela, num determinado comprimento de onda. Parte dessa radiação vai ser absorvida pela amostra, por quê? Porque existe um trabalho a ser feito, no caso de transições eletrônicas, né? E vai passar um pouquinho dessa radiação que não foi absorvida. Essa radiação que não foi absorvida é a que vai chegar no detector. Tudo bem?
E aí, alguns parâmetros muito importantes que a gente vai precisar analisar. Primeiro é o caminho óptico. O caminho óptico nada mais é do que a região onde a luz vai interagir com a amostra. E no caso vai ser essa região aqui, ó, tá? A região da cubeta, ela não pode interagir com a luz. Então, por isso que a gente vai ter que ver que tipo de cubeta que a gente vai trabalhar, tá? Porque a luz só vai poder interagir com a amostra. E, portanto, esse aqui é o caminho óptico. E isso é muito importante, gente, o caminho óptico. Por quê? Se eu tiver um caminho óptico X e substituir por um caminho óptico 2x, eu estou dobrando, né, a região onde a luz vai interagir com a amostra. Então, eu vou ter mais interações e, portanto, eu vou influenciar nessa luz que atravessou a amostra, né? E isso é importante a gente poder determinar, tá? E aí vocês vão ver que tem algumas questões que a gente já padronizou para deixar, né, o estudo um pouco mais fácil. E com base nessa absorção que aconteceu, é que a gente vai determinar qual é a concentração da nossa amostra. Então, a gente vai ver, né, quais são os pré-requisitos para a gente poder fazer essa relação entre concentração e luz absorvida. Tudo bem? Mas por enquanto vamos com calma. Sobre o monocromador, ó, só para vocês entenderem, né, o monocromador é a região onde ele faz de fato a separação dos comprimentos de onda para poder fazer passar pela amostra. Então, a gente tem a fonte, a gente isola, né, só um pedacinho da nossa luz para que ela... Normalmente a gente usa um sistema de espelhos que é para direcionar essa luz, né? E aí ela direciona para uma grade de difração. Na grade de difração a gente separa essa luz nas suas várias componentes. E aí depois a gente tem a fenda para poder utilizar só uma das componentes, né? E depois, se precisar, obviamente, dá para usar as outras, mas aí a fenda vai se movimentando, tudo bem? A grade de difração, gente, nada mais é do que uma superfície com algumas ranhuras, né? Vamos dizer assim, que é o que permite que a gente faça essa decomposição da luz branca, tá? E a gente pode ter dois tipos de sistemas, tá? De espectrofotometria. A gente pode ter o feixe simples, que é esse aqui, e o feixe duplo, tá? Qual que é a diferença, né? Esse aqui foi o mesmo modelo que eu mostrei para vocês anteriormente, que é o feixe simples, tá? Mas a gente também tem equipamentos que são de feixe duplo. Eles são diferentes por quê? Porque quando a gente faz análise de uma amostra, então vamos pegar esse do feixe simples. Para a gente analisar uma amostra, a gente precisa lembrar o seguinte: dentro de uma solução, a gente não tem só a espécie de interesse, a gente pode ter outras espécies. Então, por exemplo, eu estou analisando ferro, né, no medicamento. Então, eu vou ter o ferro, eu vou ter outros compostos, eu vou ter o próprio solvente, né? A gente não pode esquecer que o solvente também pode interagir com a luz, tá? Então, o que que acontece? É muito comum a gente... deixa eu ver se está no próximo slide. Tá. A gente utilizar o que nós chamamos de solução branco, né? E o que que seria essa solução branco? A solução branco a gente pode descrever de forma bem, né, intensa, que o branco ele vai ser tudo menos o analito. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente pode trabalhar com uma amostra de permanganato. Então, seria o permanganato em água. O que que seria uma solução tudo menos o analito nesse caso? Bom, se eu tenho permanganato e água, o analito é o permanganato, então o meu branco vai ser água. E é exatamente isso. Então, o branco é uma solução que tem todas as espécies, menos aquela que eu quero analisar. Então, vamos supor que eu tenha uma outra amostra que tenha ferro, que tenha, né, um tampão, ou uma solução oxidante. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou preparar uma outra solução que tenha
o tampão, o oxidante, menos o ferro. Essa solução vai ser o branco. E para que eu vou usar esse branco? Porque se esses constituintes também absorverem radiação, eu preciso descontar essa radiação daquilo que eu vou ler da amostra. Então, por exemplo, eu vou pegar, vou ler o branco, aí ele vai dar lá uma absorção, né? A gente espera que seja sempre muito pequena, mas existe. Aí depois, quando a gente for ler a amostra, a gente já vai ler a amostra descontando o que é absorção das outras espécies. Por isso o branco, eu estou tirando o branco da minha amostra, né? Para que ele me mostre somente a absorção da espécie de interesse. Então isso seria uma solução branco, tá? E por que eu estou falando disso neste momento, né? De explicar feixe simples e feixe duplo? Porque quando a gente está trabalhando em feixe simples, qual que é o procedimento normalmente? A gente primeiro lê o branco, para o equipamento guardar as informações de absorção do branco. Aí depois a gente lê as amostras, porque daí o equipamento ele já desconta da solução amostra o que é a absorção dos constituintes daquela amostra, que não é o analito. Então, o solvente, o tampão, tá? E por que o feixe duplo é legal nesse sentido? Porque ele faz já os dois para você ao mesmo tempo. Ele lê a amostra e ele lê o branco ao mesmo tempo. Então ele já te dá o resultado direto, né? Então toda análise que você faz, você já faz com branco e ele já faz o comparativo imediato dos dois, né? Então, normalmente o que ele faz? Ele tem a fonte, o monocromador, aí ele vai usar um sistema de espelhos para dividir a radiação em duas partes iguais. Uma vai passar pelo branco, a outra vai passar pela amostra. O que transmitiu, né, a radiação que passou pelo branco e pela amostra, vai chegar no detector e no processamento de dados, ele já vai descontar a absorção do branco da minha amostra, né? E ele já vai dar o espectro direto para a gente. Então, assim, em termos de primeiro que é interessante, né? Você fazer sempre a análise ao mesmo tempo, né? Do seu branco e da sua amostra. É mais interessante. Segundo, que ele vai tornar a metodologia um pouco mais rápida, porque você não precisa primeiro fazer a leitura do branco, aí depois faz da amostra, aí depois, né, quando você vai fazer uma outra solução, aí precisa ler o branco de novo. Então, isso acaba levando um pouquinho mais de tempo, tá? Então, o feixe duplo acaba sendo legal nesse sentido. Óbvio que um equipamento de feixe duplo é mais caro. Então, do nosso laboratório, ele é feixe simples, mas dá para trabalhar tranquilamente com ele, tá? Não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, aqui, né, hoje já falamos sobre a solução branca. O equipamento, ele tem essa estrutura, ele é bem simples, tá? Aqui, normalmente, é onde vão as cubetas, tá? Esse aqui, especificamente, é o mesmo modelo do nosso. E a gente tem como fazer o controle manual dele ou usar o software, tá? A gente normalmente usa o software. E o que a gente vai precisar além do equipamento? Das cubetas, tá? Nós temos três tipos de cubetas, tá? A gente tem a cubeta de quartzo, que a gente vê normalmente está colocado, né, marcado o Q na cubeta. Quando a de vidro é o G de glass. E a gente tem as de plástico. A gente pode usar as cubetas para qualquer situação? Não. Quartzo. Quando que a gente vai usar quartzo? Quando a gente quiser trabalhar no UV visível. Mas não é assim, então ele pode ser usado sempre, né? Não. Gente, UV visível, quando é no visível, eu acho que a gente pode pensar em outras opções, que é vidro e plástico. Não há necessidade de usar quartzo pro visível se a gente tem opções mais baratas. O que eu quero dizer? Se eu quebrar uma cubeta de quartzo é pior do que eu quebrar de uma de vidro. E uma de plástico é mais difícil de quebrar. Tudo bem? Então, assim, se eu vou trabalhar no visível, eu sempre recomendo usar vidro ou plástico. Tudo bem? A não ser que você... É que mesmo assim dá para usar o vidro, né? Por exemplo, você está trabalhando com solvente orgânico, aí plástico não é interessante, mas aí tem o vidro, tá?
Então, gente, visível, as três servem para o visível. Então, trabalhe de acordo com aquilo que for, vai gerar um problema maior se acontecer um acidente, por exemplo, se quebrar a cubeta, tá? Então, quartzo normalmente eu deixo só para trabalhar no ultravioleta, porque aí não tem opção, tem que ser quartzo, porque vidro e plástico absorvem no ultravioleta, tudo bem? Então aqui ó, a gente tem, né, alguns modelos de cubeta, então tem essas cubetas que tem essa região escura. Na verdade isso aqui é justamente para que se vocês perceberem, isso aqui ele é um preenchimento, justamente para a gente ter uma cubeta onde a quantidade de amostra a ser colocada é bem pequena, né? Porque aqui ó, a gente tem que encher a cubeta, né? Aqui não, a gente consegue só jogar nessa região, que é onde o feixe de luz vai passar efetivamente, tá? A gente tem cubetas, né, com os 4 lados abertos, né, lisos, vamos dizer assim. Normalmente essas cubetas, quando são a de quartzo, a gente usa na fluorescência, tá? A gente vai ter aula de fluorescência mais para frente. E a gente tem essas cubetas que tem um lado fosco, que é o lado onde a gente normalmente segura, né? O lado liso é por onde vai passar a radiação de luz. E as de plástico, tá? As de plástico também tem um lado liso e um lado que é meio fosco, tudo bem? As cubetas, né, gente? Então elas são os locais onde a amostra será colocada, né? Então a gente vai ter radiação sendo incidida na amostra e depois a radiação que passou pela amostra sem ser absorvida, tá? E aí a gente tem que ter alguns cuidados, né, com as cubetas. Então, por exemplo, a limpeza delas tem que ser uma limpeza adequada, a gente não pode ter cubeta suja. A gente não pode usar, né, a secagem com papéis que não sejam macios e que não podem soltar fiapo, porque não pode ter nada atrapalhando o caminho óptico. As cubetas sempre colocadas na mesma posição, né, todas as cubetas, né, para garantir que todas estejam sob as mesmas condições. A quantidade de amostra deve ser suficiente para que a luz passe, né, por ela e tenha solução em toda a região por onde a luz vai passar, né? Não precisa encher até a boca da cubeta, mas também não dá para colocar só um tiquinho aqui, senão a luz não vai passar por toda, né? No percurso que a luz for passar na cubeta, não vai ter solução suficiente. Usar sempre cubetas casadas para análise do branco da amostra. Então, quando a gente faz o comparativo branco e amostra, quando a gente fala de cubetas casadas, a gente está falando de cubetas iguais. Então, por exemplo, quando a gente vai comprar cubeta, normalmente você compra uma dupla de cubeta, porque você garante que as duas são iguais, né, em todos os sentidos, tá? Agora, o que você não pode fazer, por exemplo, se for uma cubeta de plástico, usar uma de uma marca para sua amostra, de outra marca para o branco. Não, elas têm que ser iguais, tá? Por isso, cubetas casadas. Evitar e sempre verificar a presença de ranhuras ou deformações da cubeta. Gente, não pode ter ranhura aqui, porque se tiver ranhura aqui, é como se isso aqui funcionasse agora como uma rede de difração. A luz bate e ela vai ser desviada por causa dessa ranhura, tá? Então tem que tomar cuidado, a cubeta tem que estar sem ranhura nenhuma, tá certo? Isso aqui, gente, a gente vai discutir melhor nas práticas, tá? E aí, né, só para vocês, além do espectrofotômetro que eu mostrei para vocês, a gente tem os colorímetros, tá? Que trabalham com o mesmo fundamento do espectrofotômetro, só que eles são equipamentos normalmente de mão, né? Que são um pouco mais rápidos de trabalhar, mas não tem tanta segurança na questão da precisão, tá? Então é mais para você ter alguns dados onde normalmente não há necessidade de ter uma exatidão do resultado, tá? Então é um tipo de equipamento que dá para usar para testes rápidos. E a gente também tem o uso dos tubos de Nessler, né? Que é como se fosse um método clássico, né, de comparação visual, onde o detector é o nosso olho, né? Então, por exemplo, você prepara
padrões de uma determinada espécie que você quer analisar com concentrações diferentes. E vocês vão perceber que conforme mais diluído for, mais clara é a cor, né? Então, se a gente perceber aqui esse roxo, aquele que tem uma menor quantidade do padrão, né? Ele é mais clarinho. E conforme eu vou aumentando a concentração, ele vai ficando mais escuro. Mas eles são padrões, então eu conheço a concentração de cada tubo. Aí o que eu faço? Eu pego a minha amostra, né? Faço o mesmo tratamento para gerar essa cor. E aí eu vejo onde essa amostra ela se encaixa melhor. Por exemplo, se ela for uma amostra clarinha, pode ser que ela esteja entre esse tubo, esse primeiro e esse segundo tubo. Então eu já sei qual é a faixa de concentração, né? Só que assim, é bem relativo isso, né? Porque você está fazendo uma análise de uma faixa. Você não sabe a concentração exata, mas pelo menos você tem uma ideia, né? Então isso era muito feito antigamente, né? Ainda se faz em alguns casos, mas para vocês verem que todo o desenvolvimento para chegar no espectrofotômetro partiu de técnicas que envolviam essa comparação visual das cores, né? E agora, gente, depois da gente entender um pouco melhor o equipamento e tudo mais, a gente precisa entender como que vai funcionar a relação da concentração com a interação da luz, né? E aí a gente vai ver o primeiro princípio da absorção de luz, né? E qual que é esse primeiro princípio? É o seguinte, aqui a gente tem dois exemplos, né? A gente tem uma cubeta que tem uma solução de 10 gramas por litro e a gente tem uma outra cubeta que tem uma solução do mesmo analito, só que agora com o dobro da concentração. E aí, olha só o que acontece. A gente vai jogar a radiação nessas duas cubetas, a mesma radiação. E a gente vai notar que na cubeta onde a gente tem uma menor concentração, a gente tem mais radiação que consegue atravessar essa cubeta e chegar no detector. Se eu aumento a concentração, né, o que vai acontecer? E eu estou jogando a mesma radiação, a quantidade de luz que atravessou é menor. Que conclusões que eu posso tirar disso? Que a absorção da luz será tanto maior quanto mais concentrada for a solução por ela atravessada. Então, resumindo, gente, quanto mais luz, aliás, quanto mais concentrada uma solução for, mais luz ela vai absorver. Tudo bem? E isso é muito interessante, porque a partir daí a gente já começa a imaginar que pode existir uma relação matemática que me descreva isso. Então, se eu tiver uma maior concentração, ela vai absorver mais luz. E, gente, isso é um pouco lógico, assim, né? Depois, quando vocês entenderem melhor, isso para vocês vai ser óbvio. Porque é o seguinte, gente, se você tem uma solução mais concentrada, você tem mais daquela espécie dentro daquele determinado volume, tudo bem? Se você tem mais daquela espécie, ora, são mais espécies para absorver luz. Então é de se esperar que quanto mais concentrada for uma solução, maior vai ser a absorção dela. E aí eu posso dizer o seguinte, que quanto mais concentrada for a solução, maior será a absorbância daquela solução, né? Porque é o termo que a gente usa para essa questão da absorção. A gente diz que ela tem uma maior absorbância. Então, quanto maior a concentração, maior a absorbância. Tudo bem? Este é o primeiro princípio da absorção de luz. E aí a gente vai para o segundo princípio da absorção de luz, que segue a mesma lógica, né? Da questão da quantidade de espécies. Que é o seguinte, ó, aqui a gente tem uma cubeta de uma solução e essa cubeta tem 1 centímetro de caminho óptico, que é onde a solução está colocada. E a gente tem uma segunda cubeta com a mesma solução, mesma concentração, tudo igual, só que aqui eu tenho um caminho óptico de 3 centímetros. Eu vou passar a mesma radiação pelas duas cubetas. Observem que no primeiro caso, eu tenho uma radiação transmitida, ou seja, o que passou pela cubeta, maior
do que quando a cubeta tem um maior caminho óptico. E aí a gente vai verificar o segundo princípio, que é o seguinte: a absorção da luz é tanto maior quanto maior for a distância percorrida pelo feixe luminoso através das amostras. Porque pensa, gente, aqui a luz só vai percorrer 1 centímetro dentro da amostra. Então, nesse espaço de 1 centímetro, a gente vai ter um X número de moléculas. Se eu aumento o caminho óptico, gente, e considerando que é a mesma solução, ou seja, né, a mesma concentração, o fato de eu aumentar o caminho óptico quer dizer que a luz vai percorrer um caminho maior. Se ela vai percorrer um caminho maior, significa que ela vai encontrar mais moléculas daquela espécie no caminho. E que, portanto, ela vai conseguir absorver mais, né? Então aí entra o segundo princípio, que é quanto maior for a distância percorrida pelo feixe luminoso através da amostra, maior vai ser a absorção. Tudo bem? E é a mesma lógica, gente, porque no caminho da luz vai ter mais moléculas daquela espécie. Então, no primeiro caso, era por conta da concentração que era maior. E aqui o segundo caso é por conta do caminho óptico ser maior. Tudo bem? Nos dois casos, eu tenho aumento da quantidade de moléculas naquele meio. Tudo bem? E com base nesses dois princípios, né, a gente pode agora entrar na questão da chamada lei de Lambert-Beer, né? Lambert e Beer, né, foram dois pesquisadores e os dois trabalharam, né, com esse estudo, né, da interação da luz com a matéria e como que isso se apresentava na questão da relação com a concentração, né? E aí foi postulado a seguinte fórmula, né, referente à lei de Lambert-Beer, e que é muito simples, né? A absorbância, né, de uma espécie em um determinado comprimento de onda, ela vai ser igual ao valor de absortividade molar, que é representada por essa letra, tá? E o que é a absortividade molar? A absortividade molar, ela representa o quanto uma espécie consegue absorver num determinado comprimento de onda. Tanto que é a absortividade num lambda, ou seja, num determinado comprimento de onda. Tudo bem? Vezes a concentração da solução absorvente, então a concentração da minha amostra, vezes o caminho óptico, né, que é a distância percorrida pelo feixe luminoso através da amostra. E aí tem uma coisa legal aqui, né? Porque nessa fórmula o caminho óptico ele é em centímetros, tá? E como a gente já padronizou nos equipamentos e tudo, sempre cubetas com 1 centímetro de caminho óptico, qualquer valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, a gente acaba meio que esquecendo sempre de usar a distância percorrida, porque vai ser sempre 1. É óbvio que a gente tem cubetas com diferentes caminhos ópticos, tá? Mas aí a pessoa que estiver fazendo esse tipo de análise já tem que estar ligada nessa questão, tudo bem? Para fazer o cálculo. Para nós, a gente sempre vai trabalhar com caminho óptico de 1, o que facilita os nossos cálculos. Então percebam, a fórmula, né, que representa a relação entre a absorção, né, absorbância, desculpa, e concentração, ela é uma equação relativamente simples, cujas as variáveis vão ser a absortividade. Essa absortividade depende da espécie, tá? Ela é dependente da espécie, mas ela é uma constante, tá? Cada espécie tem esse valor definido para cada comprimento de onda. E o caminho óptico, que no caso também vai ser uma constante que vai ser sempre 1. Tudo bem? E aí, né, a gente agora precisa pensar nos dois fatores que a gente analisa, né, na lei de Lambert-Beer, que é a absorção, através da absorbância, representado por A, né, vezes concentração, vezes absortividade, vezes caminho óptico, e a transmitância, porque assim, gente, ó, quando a gente analisa o que acontece na cubeta, se vocês pensarem, o que o equipamento analisa de forma imediata não é absorbância, mas o que passou
pela cubeta sem ser absorvido, né? Isso que passou pela cubeta sem ser absorvido é a transmitância. Então, o termo que a gente usa é transmitância, né? Como que a gente representa a transmitância? A transmitância ela vai ser a radiação que passou pela amostra dividido pela radiação incidente. Tudo bem? Se eu multiplicar isso por 100, eu tenho a transmitância em porcentagem. Então, na verdade, o que o equipamento recebe de informação não é absorbância, é transmitância. É que daí o equipamento depois converte isso para absorbância. Tudo bem? Porque, gente, quando eu falo de absorbância, eu estou falando daquilo que ficou na amostra. E não é isso que está chegando no detector. O que está chegando no detector é a radiação que passou pela amostra. Tá? Então, essa é a grande diferença. Tá certo? Então, o que o equipamento vai analisar é a transmitância, certo? Aí tem uma questão, como que a gente converte transmitância em absorbância? É relativamente simples, tá? A absorbância nada mais é do que o log de radiação incidente sobre radiação transmitida, tá? E isso nada mais é do que menos log de transmitância. Então, eu posso escrever transmitância da seguinte forma, que a transmitância ela vai ser 10 elevado a menos absorbância. Porque isso aqui, gente, ó, isso aqui nada mais é do que absorbância, tá? Que é isso aqui, ó. Tá certo? Então, aqui eu posso ou escrever assim ou colocar menos A, né? Que é de absorbância. Não tem problema, tá bom? Então, transmitância vai ser igual a 10 elevado a menos absorbância, certo? E também, né, a gente pode fazer a relação ao contrário, que a absorbância é igual a menos log de transmitância, tá? Log de transmitância e não de porcentagem de transmitância, tá certo? Então, gente, essas duas fórmulas é o que a gente usa para fazer a conversão de um para o outro. E o equipamento ele vai usar também o mesmo tipo de fórmula para converter transmitância e absorbância, tá? Antigamente, os equipamentos você obtinha os dados em transmitância e depois você que tinha que transformar em absorbância. Hoje em dia não, o equipamento ele já dá o valor em transmitância e ele também já apresenta o valor em absorbância. Aí você fala assim, por que complicar, né? Por que eu não uso transmitância ao invés de absorbância? Já que o que está sendo lido é a transmitância. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente trabalha com transmitância, quando a gente vai colocar isso num gráfico, a gente tem um comportamento que não é tão legal, né? Assim, toda vez que você tem um gráfico que tem voltas e tudo mais, a gente nunca gosta, tá? Por quê? Porque a gente sempre tem algo mais fácil para trabalhar. O que eu quero dizer como mais fácil? Quer dizer que eu quero tornar isso aqui linear. Então, quando eu transformo transmitância em absorbância, eu estou fazendo um processo de linearização, que é deixar isso aqui, que tem essa volta, numa coisa reta. E se eu tenho uma reta, eu tenho uma equação da reta. E isso para nós facilita muito. Então, gente, qualquer pesquisador, qualquer professor que você perguntar o que ele prefere em termos de gráfico, ele vai falar que prefere esse, que é muito mais fácil de trabalhar. Então, esse é o motivo pelo qual, na espectrofotometria, a gente prefere trabalhar com a absorbância. Tudo bem? Ele vai gerar gráficos, né, que são retas e que, portanto, a gente pode descrever de forma mais simples matematicamente. Tá bom? Quais são as etapas de um processo espectrofotométrico? Então, o que eu preciso fazer no laboratório para trabalhar com a espectrofotometria? Então, eu separei aqui resumidamente só para vocês terem uma visão geral, depois a gente vai ver cada etapa, né, dentro do laboratório. Então, a primeira etapa, a gente tem, e isso é comum, né, gente, na analítica, limpeza do material, aferição das vidrarias, calibração das balanças, preparo de soluções. Então, se você vai usar o complexante, se você vai usar a solução tampão, solução estoque, soluções padrões, provavelmente você vai ter que usar.
Preparo da amostra, então você vai ter que fazer a abertura da amostra, depois você vai precisar diluir a amostra e fazer uma nova solução dela, tá? Então, essa primeira etapa é a preparação, é você deixar tudo pronto para aí sim começar a análise em si no espectrofotômetro, tudo bem? Depois vem a segunda etapa, que é uma etapa qualitativa, ou seja, a gente quer conhecer as características do nosso analito, em termos espectrofotométricos. E o que isso significa? Significa montar o seu espectro de absorção, tá? Por que eu preciso montar o espectro de absorção? Porque eu preciso saber onde que a minha amostra absorve mais, tá? Vocês já vão entender por quê. Depois, na terceira etapa, a gente vai fazer a montagem da curva de calibração e a obtenção da equação da reta. Para isso, a gente vai precisar usar soluções padrões, tá? Quando eu falo de curva de calibração, gente, normalmente já vem aqui na cabeça soluções padrões, tudo bem? Já vou explicar também essa etapa. E por último, e quarta etapa, a gente tem a análise da amostra, tudo bem? Então, nessas 3 últimas etapas é onde a gente vai mexer no equipamento especificamente. Na primeira etapa é o preparo de tudo, né? Dos materiais e das soluções. E o que seria a questão da segunda etapa, que é a parte qualitativa? Vocês viram lá quando eu discuti a equação de Lambert-Beer que a equação ela é absorbância num determinado lambda, ou seja, absorbância num determinado comprimento de onda. Então, aquela fórmula ela só vai ter sentido, só vai ter significado em um determinado comprimento de onda. Aí a pergunta que fica, qual o comprimento de onda? Como que eu determino o comprimento de onda que eu vou trabalhar, né? E quando eu falo em comprimento de onda, eu estou pensando lá no espectro eletromagnético. Então, pensa, eu estou jogando luz na minha amostra. Essa luz que eu estou jogando, eu vou jogar, né, vários comprimentos de onda. E a minha amostra vai interagir com esses diferentes comprimentos de onda. Só que vai ter um comprimento de onda que a minha amostra vai interagir mais. E o que eu quero dizer quando eu digo interagir? Eu estou falando em absorver. E é esse comprimento de onda que a gente precisa descobrir, tá? Então, olha, a pergunta que tem que ficar é: qual é o comprimento de onda onde o meu analito absorve mais? Essa é a pergunta que a gente faz nessa segunda etapa da análise. E para eu responder essa segunda etapa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar uma solução que contenha o meu analito, tá? E eu vou ler ele em vários comprimentos de onda. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, eu coloquei um exemplo para vocês de um corante, né? Então, gente, o que a gente fez? A gente pegou uma amostra do corante, aí a gente leu primeiro em 400, depois em 410, 420, 430, ou só chutando, tá? Que foi nesse intervalo. Mas ele foi lendo em diferentes comprimentos de onda. E aí ele foi obtendo diferentes absorbâncias. E ele plotou isso num gráfico de absorbância, que é adimensional, não tem unidade aqui, tá? Por comprimento de onda, que aqui no caso não tá, mas eu vou colocar aqui, ó, que é em nanômetros. Tudo bem? E ele montou esse gráfico. Então, olha só, o meu analito, ele absorve um pouquinho, né, em 400, ele vai absorvendo um pouquinho, né? Só que vai chegar um momento, ó, quando eu estou aqui próximo de 600, 610 mais ou menos, onde ele tem uma absorção máxima, porque depois, ó, ele começa a cair de novo. Ou seja, agora eu consigo compreender melhor como é a característica da nossa amostra. Porque olha só, eu percebi que ela absorve mais, ó, mais ou menos aqui, em termos de comprimento de onda, ó, em 610 mais ou menos, né? E olhando esse gráfico e tendo esse dado, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 610.
bem feio, né? Nanômetros, tá? Então eu sei que ele absorve o máximo em 610. Aí eu fico pensando assim, putz, 610. Esse gráfico aqui, eu peguei, é uma referência, né? Eu nem vi como é a amostra. Eu sei que ela absorve no visível, porque é em 610 nanômetros. Aí eu fico pensando, qual será a cor dessa amostra? Vamos voltar lá? Ai, gente, é 610, hein? Vamos lá, voltar naquela tabelinha das cores. Cadê? Aqui, ó. Então, olha só, 610. Onde está 610? Está aqui, ó. Então, ó, ele está absorvendo quem? O laranja. Qual é a cor complementar do laranja? Azul esverdeado. Então, a nossa amostra ali, que a gente está lendo, ela provavelmente é azul. Por que eu sei disso? Porque ela absorveu no máximo 610, que é nessa região. Portanto, ele absorveu laranja e deixou passar o azul esverdeado. Legal, né? Eu nem precisei ver a amostra e eu sei qual é a cor dela. Então, vamos agora voltar para o gráfico. Certo? Então, aqui, gente, agora o que eu determinei? Eu determinei que em 610 é o que eu vou utilizar, o comprimento de onda que eu vou utilizar para fazer o restante da minha análise, a parte quantitativa, né? E notem o seguinte, nessa referência ele analisou o mesmo analito, só que com diferentes concentrações. Percebam que conforme eu aumento a concentração, a minha absorção é maior, que eu vejo através da absorbância, mas o comprimento de onda de absorção máximo é o mesmo. Ó, é a mesma coisa. Ou seja, é uma característica do analito, é uma característica qualitativa. Este analito absorve em 610, independente da concentração. O que vai mudar se eu mudar a concentração é o quanto ele vai absorver. Que daí ele vai absorver mais e dá para ver aqui pelos gráficos, tudo bem? Mas, por exemplo, aqui o autor ele quis fazer das 4 soluções, mas eu no laboratório não preciso fazer de várias soluções aqui para ver o comprimento de onda máximo. Eu posso fazer só de uma, tudo bem? Então eu pego uma única solução e faço o espectro de absorção para determinar qual o comprimento de onda. Por que eu não preciso fazer de outras soluções do mesmo analito? Porque eu já sei que todas elas vão dar em 610. E aí eu já cumpro o meu propósito. Tudo bem? Então essa é a segunda parte, né? A parte qualitativa. E aí a gente vai para a terceira etapa. Na terceira etapa, gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa montar a curva de calibração. Por que, gente, montar a curva de calibração? Você fala assim, professor, agora eu sei que o meu analito absorve em 610, certo? Beleza. O que isso significa? Significa que agora o equipamento ele vai ficar só em 610 nanômetros. Tudo bem? Só que assim, gente, se você pegar a sua amostra agora, colocar no espectrofotômetro e ler, ele vai te dar um valor de absorbância. Tá? Então vamos supor, você pega a sua amostra, coloca lá, aí você fala assim, a absorbância deu 0,6. Aí você fala, tá, o que isso representa em termos de concentração? Né? Aí você fala assim, eu posso, sabendo o valor da absortividade molar, calcular a concentração. Poder você pode, só que aí você não está considerando a questão dos erros analíticos. Você não está considerando a questão da calibração, tudo bem? Do método. Né? Você não está considerando a forma como o seu equipamento vai responder aquela solução. Então, gente, não dá para você simplesmente fazer uma única leitura e achar que aquilo representa de fato, né, os dados da sua análise. O que a gente sempre recomenda, até por uma segurança estatística, é que você faça uma curva de calibração, que você monte, né, a sua curva de calibração para você verificar se o equipamento responde
de acordo com a lei de Lambert-Beer? Porque pela lei de Lambert-Beer, a relação da concentração com a absorbância é linear. Então, o equipamento tem que responder da mesma forma. Então, é importante que você faça a curva de calibração para você verificar se ele, de fato, responde a essa proporção. Tudo bem? Então, quando a gente for fazer a terceira etapa da parte espectrofotométrica, a gente vai ter que preparar soluções padrões, né? O que seriam as soluções padrões? Seria uma solução, né, que você vai preparar. Então, por exemplo, você quer analisar ferro numa amostra. Então, você vai ter que preparar padrões de ferro. Só que aí você vai preparar a partir de um padrão. Por exemplo, você vai usar nitrato de ferro como um sal padrão para poder preparar essas soluções. E olha só o nome, solução padrão. Se é uma solução padrão, significa que você sabe a concentração que tem ali. E isso é importante, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer normalmente? A gente vai fazer uma solução branco. Solução branco tem tudo, lembra? Tudo menos o analito. Então, vou colocar todos os reagentes aqui, menos o padrão de ferro. Sei lá, o nitrato de ferro, por exemplo. Aí você vai preparar uma solução com uma concentração baixa e vai preparar mais soluções aumentando a concentração. Porque se eu quero ver como que o equipamento responde à variação de concentração, eu não posso preparar soluções com concentrações iguais. Tudo bem? Então eu tenho que preparar soluções com concentrações diferentes. No mínimo, 5 padrões com concentrações diferentes. No mínimo, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente sabe que essa espécie aqui absorve em 610 nanômetros. Tudo bem? A gente já determinou no espectro. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai para o equipamento, aí a gente vai pegar essa cubeta da primeira concentração, né, que é essa aqui, ó, e vou ler em 610 nanômetros. Eu quero saber o quanto que ele absorve em 610 nanômetros. Então, eu vou ler e vai dar uma absorbância, ó. Então, ele tem uma concentração 0,1, é esse ponto aqui, ó. Ele vai dar uma absorbância 0,2. Se o meu equipamento estiver legal, minhas soluções estiverem legais, pela lei de Lambert-Beer, quanto maior a concentração, maior a absorbância. Então, ó, peguei a solução 0,2, li em 610 e ele absorveu 0,4. E assim eu vou fazer com as outras soluções. Se a minha metodologia, o meu equipamento tiver ok, a gente vai perceber isso pela reta que é formada. Por quê? Porque pela lei de Lambert-Beer, quanto maior a concentração, maior a absorbância, e essa relação é diretamente proporcional. Tudo bem? Em termos de absorbância. E aqui eu tenho uma coisa muito legal, porque se nós temos uma reta, nós temos, então, uma equação da reta, né? O que seria a equação da reta aqui? Seria o y igual a vezes x mais b. Até que ficou bonitinho isso. Tudo bem? Essa é a equação da reta, tudo bem? Lembrando que o a e o b são constantes, eles vão vir, né, no momento que você pede a equação no Excel ou em outro programa que monte gráficos, né? O y, ele é quem nesse gráfico? O y nada mais é do que a absorbância. Tudo bem? O A, gente, o A é interessante, né? Ele é o coeficiente angular, só que ele também representa, pela lei de Lambert-Beer, o valor de absortividade molar, que é aquele Ezinho ao contrário, tudo bem? O X vai ser o quê? A concentração. E aí a gente tem o mais B, que é o coeficiente linear. O coeficiente linear aqui, ele representa, né? No caso, ele vai representar o nosso grau de erros, né? Vamos dizer assim. Porque o ideal é que o B ele seja muito próximo de zero. Que ele vai ser aquele fator determinado pelo quão próximo a nossa reta passa
pela origem, né, que é o 0, 0. Se a minha metodologia tá legal, com poucos erros, né, tá bacana, esse B aqui é um valor muito pequeno, porque ele tende a passar exatamente no 0, tudo bem? Se eu estiver lendo, né, o 0 aqui e a absorbância dele der 0, esse B aqui ele praticamente não vai existir, tá? Agora observe o seguinte, gente. Isso aqui, essa parte aqui, ó, olha bem para ele. O que ele é? Ele é exatamente a lei de Lambert-Beer. Obviamente que sem a parte da distância percorrida pela luz na amostra, né? Que a gente sempre considera como 1. Mas de resto, ele é a equação de Lambert-Beer. Ou seja, se eu tenho a equação da reta, eu tenho já a equação representada nela da lei de Lambert-Beer. Tudo bem? Isso é muito interessante, principalmente porque eu consigo obter o valor de absortividade molar, né? E com essa equação agora, eu vou para a terceira etapa, porque isso aqui é a equação da minha curva de calibração. Mas agora, percebo que aqui em nenhum momento eu falei da amostra. Então, o que a gente vai ter que fazer na última etapa? Tá? Isso vai ficar bem claro nas aulas de laboratório. Eu vou pegar a minha amostra, né, que está preparada, vou colocar numa cubeta e vou fazer a leitura. Nessa leitura eu vou ter um valor de absorbância. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, ó, no y da minha equação da reta e colocar o valor de absorbância da amostra. Tudo bem? No caso eu vou colocar a absorbância da amostra. Ah, eu não vou escrever a amostra, senão eu vou demorar muito aqui, gente. Mas eu tô falando, ó, absorvância da amostra, substitui no y, e quem vai sobrar como incógnita? O x, e o x é a concentração. Então, quando eu colocar a absorbância da amostra no lugar do y, eu vou determinar x, e o x vai me dar a concentração da amostra. Aonde? Naquela solução que eu li, né, no espectrofotômetro da amostra. Se a minha amostra foi diluída, eu depois vou ter que lembrar disso na hora de acertar os cálculos para saber qual era a concentração da amostra original, tá? Então, isso a gente tem que sempre considerar. Mas, simplificando, é dessa forma que a gente vai fazer a análise no espectrofotômetro, tudo bem? Não fiquem desesperados, tá? Porque a gente vai fazer essa análise aí pelo menos 2 ou 3 vezes. Então, vocês vão, né, ver como que funciona isso dentro do laboratório e vai ficar mais fácil o entendimento, tudo bem? Mas de certa forma é assim, tá? Então são essas etapas. Então só resumindo aqui, ó, nessa primeira etapa, né, é o preparo de tudo, solução estoque, solução padrão. Na segunda etapa é determinar qual é o comprimento de onda de absorção máxima do meu espectro. Na terceira etapa é preparar, né, os padrões e montar a curva de calibração para obter a equação da reta. Tudo bem? Com a equação da reta em mãos, eu vou para a quarta etapa, que é a análise da amostra. Então, eu vou ler a amostra, verificar qual é a absorbância dela. Lembrando que a amostra também vai ser lida em 610 nanômetros, tudo em 610, tá? Vou ler a absorbância da amostra. Este valor eu vou substituir no y da minha equação da reta e determinar quem? O x. Tudo bem? E aí eu vou ter a concentração da solução que está na cubeta da amostra, tá? E aí, aqui tem outro resumo, né? Esqueci desse slide. Então, ó, basicamente isso, né? Ó, preparar as soluções padrões e o branco, né? Fazer a leitura para verificar qual é o comprimento de onda máximo. Não precisa fazer de todas elas, tá? Pode fazer de uma só, porque todas elas são da mesma amostra, ou do mesmo analito, quer dizer. Percebam, ó, o comprimento de onda máxima é sempre o mesmo, ó. Então, não precisa fazer de todas. Aí, na curva de calibração, aí sim tem que fazer análise de todas, só que agora num único comprimento de onda, tá? Monto a curva de calibração, tiro a equação da reta
E aí vou para a última etapa, que é a análise da amostra. Tudo bem? Então, esse é o percurso que vocês precisam fazer dentro de uma análise desse tipo. Tá? Quais são os fatores que podem atrapalhar um pouquinho a questão da linearidade da lei de Lambert-Beer? Primeiro, concentrações muito altas, né? Principalmente por questões de interações eletrostáticas. E também porque se você tiver uma concentração muito alta, gente, corre o risco da sua amostra absorver toda a luz que está chegando nela. E se ela absorver toda a luz que está chegando nela, não vai chegar nada no detector, porque não vai passar nada pela sua amostra. E o detector, como que ele vai fazer o cálculo de quanto foi absorvido se ele não sabe, se não chegou nada de luz no detector? Então, tomar muito cuidado com as concentrações, tá? É muito comum a gente trabalhar concentrações na faixa aí de 10 a menos 4 mol por litro, tá? 10 a menos 4, 10 a menos 5. Dispersão da luz pela presença de sólidos. Via de regra, não pode ter sólidos dispersos numa solução que vai ser colocada para interagir com a luz, tá? Por quê? A interação da luz com o sólido é diferente da interação da luz com uma solução. Com o sólido, o que vai acontecer? Essa luz vai bater no sólido e vai dispersar, tá? Refratar. Então, a luz ela vai desviar, mas não porque ela foi absorvida pela amostra, mas porque ela foi desviada. E aí vai dar uma leitura errônea de absorbância, tá? É lógico que existem situações que a gente pode usar essa propriedade para trabalhar no espectrofotômetro. Por exemplo, eu quero fazer uma análise de turbidez da amostra. Aí pode até usar, porque a turbidez são sólidos dispersos naquele meio. Só que esses sólidos, eles demoram para decantar. Então, eles ficam muito tempo dispersos. Isso garante que a amostra é homogênea. Mas se você tem sólidos que vão decantando ao longo da análise, ele vai dar um resultado diferente a toda hora, porque no feixe de luz, você vai ter sempre uma concentração diferente de sólidos. Então, não vai funcionar. Então, assim, de modo geral, não pode ter sólidos nas amostras para leitura no espectrofotômetro, tá? Mas existem algumas exceções e aí são casos que a gente tem que analisar, tá? Terceiro, fluorescência. A gente vai ter aula de espectroscopia de luminescência e aí eu vou explicar para vocês o que é os fenômenos e tudo mais envolvidos. Mas de forma geral, gente, a amostra ela não pode ser fluorescente ou fosforescente para se trabalhar na absorção molecular, tá? Por quê? Porque pode ser que, dependendo da região que ele libere luz, também seja uma região que leve a um processo de fluorescência. E aí a sua amostra, ela vai estar fluorescendo, portanto ela vai estar emitindo luz em um determinado comprimento de onda que vai se somar àquela luz da transmitância, que é o que não foi absorvida pela amostra. Isso vai deixar o detector um pouco maluco, tá? Então, de modo geral, evitar espécies fluorescentes. 4. Equilíbrios químicos pouco estabilizados. Então, o que eu quero dizer com equilíbrios químicos pouco estabilizados? Se você precisou fazer uma reação para gerar um complexo colorido e fazer a leitura no seu espectro, a gente não pode ter uma situação onde a reação ainda esteja acontecendo enquanto você está fazendo a leitura. Então, por exemplo, minha reação leva 24 horas para terminar. Então, você tem que esperar 24 horas para poder fazer a leitura. Tá? Não pode ter nenhum fenômeno acontecendo de algum deslocamento de equilíbrio químico durante a análise. Por quê? Normalmente, quando há deslocamento de equilíbrio químico durante a análise, significa que há mudança de concentração no meio. Então, isso não vai representar aquilo que você está analisando da sua espécie, tá? A não ser que você esteja fazendo um estudo cinético da sua reação. Então, você quer ver como que ele se comporta, como uma determinada reação se comporta em termos cinéticos. Então, no equipamento dá para fazer isso. Então, você vai começar uma reação dentro da cubeta e você vai fazendo a leitura de absorbância de tempo em tempo. Mas isso é um estudo cinético, tá?
Se for para esse tipo de análise de determinação da concentração de amostra, não pode ter esse problema de equilíbrio químico, tá bom? E uma questão importante, né, que eu comentei no item 2, né, que é da dispersão da luz em função da presença de sólidos, é o efeito Tyndall, né? O efeito Tyndall, gente, nada mais é do que, só para exemplificar, aqui a gente tem um becker, né, com uma solução, e aqui a gente tem um becker com outra, entre aspas, solução, né? Se não tivesse o feixe de luz, a gente ia achar que era a mesma solução. E aí, o que a gente fez? Fez passar um feixe de luz nesse sentido aqui, ó, tá? Então, ele está atravessando esse becker e esse. Nesse becker não aparece nada, ó, onde está atravessando o feixe. Por quê? Porque nesse becker não tem sólidos dispersos aqui. O que eu quero dizer? Nanopartículas, né? Nanopartículas a gente costuma não enxergar, né? Porque elas têm um tamanho muito pequenininho. Então, como que a gente faz para verificar a presença, por exemplo, de nanopartículas? A gente pode usar a propriedade do efeito Tyndall, né? Porque se tiver nanopartícula, a hora que eu passo um feixe de luz aqui, esse feixe de luz ele bate nessas partículas, né? A luz vai refratar e aí eu vou conseguir ver essa faixa de luz na minha solução. E, portanto, eu posso chegar à conclusão que eu não tenho uma solução, e sim uma suspensão, porque eu tenho vários sólidos, né, de tamanho nano, né, dispersos nessa solução. E isso pode me atrapalhar na análise no espectrofotômetro? Sim, né? A gente falou agora há pouco sobre isso. Então, uma forma de você verificar a presença de sólidos é pegar aqueles lasers, sabe, de caneta, de aula, e passar pela solução. Se você enxergar esse feixe assim, ó, é porque você tem partícula na sua solução. Tudo bem? E aí você pode optar por usar um filtro de seringa, né? Igual a gente usou no HPLC, para retirar essas partículas, tá certo? E aí, gente, um estudo de caso, né? Só para vocês verem um exemplo de aplicação. Aqui é um TCC que foi feito há um tempo atrás, na nossa ETEC, onde foi feita análise, né, espectrofotométrica desse reagente SPADINS, tá? E aí, ó, aqui, primeira etapa, o espectro de absorção para determinar o comprimento de onda máximo, tá? E depois a gente faz a leitura no espectrofotômetro de vários padrões desses padins para determinar a equação da reta e aqui o R ao quadrado que indica a boa linearidade desses pontos. A leitura foi feita em 510 nanômetros, ó, como foi colocado aqui, tá? E com essa equação da reta é que se determina depois as concentrações das amostras, tá? Percebam, né, gente? Aqui nós temos uma estrutura e nessa estrutura, normalmente, quando a gente quer trabalhar no espectrofotômetro, vocês sempre têm que observar na estrutura se existem, né, grupos funcionais, né, ou, né, estruturas que a gente chama de cromóforos, tá? Esse termo cromóforos são o quê? São partes da molécula responsáveis por absorção na região do ultravioleta ou visível, ou seja, são as partes da molécula que de fato são responsáveis por essa absorção. Então, toda vez que a gente vai analisar uma espécie, a gente sempre precisa olhar se nela consta esses grupos cromóforos, né? Por exemplo, um grupo cromóforo é a ligação nitrogênio-nitrogênio dessa forma, né? Então, esse grupo, ele consegue absorver radiação no ultravioleta e no visível. Então, a gente pode usar isso como uma característica, tá? Uma característica para dizer, ó, dá para analisar dessa forma, tudo bem? Se a gente, por exemplo, pegar um alcano, por exemplo, um alcano ele não vai ter grupos cromóforos, então provavelmente a análise dele por espectrofotometria vai ficar um pouquinho limitada, tá? Porque ele não contém grupos cromóforos, então fica mais difícil para a gente poder analisar, tá certo?
Então, os grupos cromóforos normalmente são grupos, né? Tem algumas tabelas, inclusive com esses grupos, que tem essa capacidade de absorção na região do ultravioleta ou do visível, tá? Então é isso, gente. Isso aqui foi uma aula, né, introdutória à espectrofotometria, mas como eu falei para vocês, esse é só o começo, tá? Essa técnica é uma técnica muito importante, muito usada. Eu considero aí de todas da instrumental a mais utilizada, né? Ela é bem, como que eu posso dizer? Eu posso utilizar para diversas coisas, gente. Eu posso analisar compostos orgânicos, eu posso analisar compostos inorgânicos, né? Se for um inorgânico que não tem cor, eu posso formar um complexo colorido com ele e analisar. Se for um orgânico, eu posso analisar no ultravioleta, se ele tiver grupo cromóforo. Se ele não tiver grupo cromóforo, eu posso ver a possibilidade de formação de complexo com essa espécie. É um pouco mais difícil, mas né, a gente pode avaliar isso. Se for um orgânico que talvez ele absorva no ultravioleta, mas é numa região meio complicada, então eu posso tentar analisar ele no visível, se eu conseguir formar um complexo também com ele. Provavelmente se ele tiver um grupo cromóforo, eu vou conseguir ter a formação de um complexo também. Então eu posso utilizar essas características para analisar. Então é muito versátil, na verdade, né, essa técnica. E de um equipamento que não é tão caro, né, e que dá bons resultados, tá? Então, assim, hoje foi, né, uma aula para a gente ter uma breve introdução teórica, e aí a gente vai ter as 3 aulas práticas, né, para a gente poder fazer no laboratório 3 experimentos e treinar muito essa técnica, tá? Que é de fato muito importante para a profissão de vocês, tá certo? Então era isso. Agradeço vocês, até mais, gente.